Em termos das pesquisas que vêm surgindo no campo da bioengenharia ou da engenharia genética, parece que estamos de fato diante de um admirável mundo novo. As possibilidades em termos de longevidade, de transplante, enfim, de prolongamento da vida com qualidade, nós nos encontramos numa situação hoje em que as pesquisas estão muito adiantadas. Eu me lembro que quando Ian Wilmot clonou a ovelha Dolly, escreveu um longo artigo que saiu nos jornais do mundo inteiro, no qual ele perguntava: é possível clonar um ser humano? Tecnicamente é possível, o preço é alto. Quer a sociedade pagar esse preço? Vamos continuar fazendo isto? Evidentemente que esta pergunta de Wilmot nos coloca diante do seguinte problema: o que é que a Bíblia tem a dizer sobre pesquisa com clones, pesquisas com embriões, pesquisas que envolvem seres humanos? Será que são seres humanos? No Brasil, esse debate se travou ao longo dos anos de 2007 e parte de 2008, em função de uma decisão que caberia ao Supremo Tribunal Federal tomar sobre a liberação ou não, nos termos da Lei de Biossegurança, das pesquisas com células-troncos embrionárias, aquelas que podem se multiplicar e tomar novas formas de vida antes de propriamente serem aquilo que alguns considerariam propriamente uma vida. O Supremo, pela ação do ministro Carlos Aires Brito, decidiu convocar uma série de consultas públicas e o debate então pôde se travar. O resultado, como nós sabemos, foi, embora não por unanimidade, a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias, como propunham várias pessoas, inclusive a pesquisadora da USP, de sobrenome Mates. Eu, inclusive, travei um diálogo com ela naquele contexto, porque preguei uma mensagem aqui em nossa igreja, a Igreja Batista Itacuru do Sal da Tijuca, sob o seguinte título: Diante das pesquisas com células-tronco embrionárias, uma posição bíblica sobre pesquisas envolvendo os seres humanos. Este sermão está publicado na minha página prazerdapalavra.com.br. E eu o preguei antes da decisão do Supremo, visando oferecer aos participantes de nossa igreja uma posição bíblica sobre essas pesquisas envolvendo seres humanos. De lá para cá, muitas outras informações vêm sendo veiculadas, inclusive a de que o próprio governo federal começou a destinar poupudas verbas para pesquisas com esse tipo de embrião. E os resultados, parece, pelo menos uma pesquisadora já começou a divulgar, tem dado já alguns resultados com possíveis progressos. A questão continua, portanto, colocada: qual é a nossa posição a esse respeito? Penso que devemos considerar alguns aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a relação religião e ciência, ciência e fé, um debate que vem se travando há muito tempo. Recentemente, um autor cristão chamado Francis Collins escreveu um livro muito interessante, A Linguagem de Deus, no qual ele relata a sua conversão ao cristianismo, bem como relata como ele concilia a sua posição científica, que é evolucionista, com a sua fé. Ele escreveu o seguinte: hoje estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida,
ele reproduz isso em seu livro, que foi a fala que ele teve na presença do então presidente Bill Clinton, no contexto da inauguração ali, do término, na verdade, do projeto que desvendou o código de 3 bilhões e 100 milhões de letras do nosso DNA. Quando essa sequência, ou esse sequenciamento foi feito, ele disse isso, está no seu livro, e eu continuo. Ficamos ainda admirados pela complexidade, pela beleza e pela maravilha da dádiva mais divina e mais sagrada de Deus. Collins, então, entende que o mapa genômico humano é o retrato do modo como Deus trabalha. Ele então escreveu ainda assim, no seu livro A Linguagem de Deus: a experiência de mapear a sequência do genoma humano e descobrir o mais notável de todos os textos foi ao mesmo tempo uma realização científica excepcionalmente bela e um momento de veneração ou de adoração. Collins propõe, e é importante que consideremos isto, que não há nenhum conflito entre ciência e religião, e ele tem uma preocupação muito específica com os jovens que adentram aos cursos superiores, onde encontram uma visão claramente, quase que esmagadoramente pró-evolucionista, e ele é um evolucionista, e esses jovens ficam em conflito com a sua fé anterior, totalmente, em geral, criacionista, e uns acabam deixando a fé, porque não conseguem conciliar o seu criacionismo com aquilo que aprendem todos os dias nos bancos escolares, tanto nos estudos mais voltados para as ciências da vida, como em quaisquer outras preocupações. Ele entende que esse tipo de esforço não deve se fazer, ao contrário, devemos buscar conciliar a nossa fé com as descobertas científicas, e para ele a evolução é algo absolutamente assentado como definitivo. Esse tipo de tema não me preocupa diretamente, uma vez que a minha posição pessoal é a seguinte: a criação é um projeto de Deus. Se esse projeto foi desenvolvido por um meio dito criacionista, essa é uma questão que a ciência tem que resolver. A Bíblia não é um livro que contenha uma narrativa científica da criação do mundo. Contém uma narrativa espiritual. De igual modo, se alguém defende uma posição evolucionista estrita, nos termos de Charles Darwin, deve saber que a Bíblia não é também evolucionista. A decisão entre criacionismo e evolucionismo é de natureza estritamente científica. Como aprendi com Teilhard de Chardin, desde meus primeiros estudos sobre este assunto, no contexto do estudo da filosofia ou teologia da história, Deus é o criador do ser humano. Teilhard de Chardin também era evolucionista, mas não me importa, repito, esse aspecto. O que importa, isto de fato deve ser o nosso alvo permanente, é que Deus é o Criador. Ele está no começo, o alfa, para usar os termos de Teilhard de Chardin, e no fim, o ômega ou ômega, nos mesmos termos do autor, usando aqui a teologia que encontramos no livro de Apocalipse. Então, este é um ponto importante. Eu gosto muito de pensar, desde muito cedo, com um outro autor, Alan Richardson, que nos ensina o seguinte: ciência e fé são como 2 trilhos de uma linha de trem. Eles não podem convergir, nem podem se separar, porque o trem descarrila. Em outras palavras, ciência e fé são 2 tipos de discurso, são 2 linguagens. Nós não podemos misturá-las. Tem alvos diferentes, tem perspectivas distintas, e como tal,
devemos entender. O importante é afirmar, como salmista, o seguinte: o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Deus é o Senhor como Criador, Deus é o Senhor como aquele que dirige, conduz, guia a história. É importante não incorrermos em equívocos como cometidos contra o próprio Teilhard de Chardin, a quem a Igreja Católica colocou no isolacionismo, ou como aquilo que foi feito com Galileu Galilei, porque a Terra se move e ideias não se matam, como lembrou recentemente Leonardo Boff no seu contexto também de luta contra a hierarquia católico-romana. Este é um ponto. Segundo ponto é que de fato estamos diante de uma grande revolução, a revolução genética, que levou um autor, Francis Fukuyama, inclusive, a perguntar como será o nosso destino pós-humano, entendendo por destino pós-humano esta perspectiva de que o que é um ser humano está sendo redesenhado, redefinido em função da engenharia genética, sobretudo com os aspectos ligados à genômica, mas particularmente à clonagem de seres humanos. Em terceiro lugar, precisamos entender claramente o que é que estamos discutindo, o que é que estamos falando. Felizmente, em função do debate que se travou no contexto da liberação da pesquisa com células-tronco embrionárias no Brasil, o nosso conhecimento ficou bastante grande. O que está em jogo é o seguinte: um embrião é um ser humano. Se um embrião é um ser humano, deve ser preservado. Se o embrião não é um ser humano, ele pode ser usado em pesquisa, pode ser descartado, pode ser destruído. Esta é a questão que está em busca ainda de um consenso a despeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e sobre isso há muitos materiais, e eu recomendo sobretudo o portal que a professora já aqui mencionada anteriormente, com quem, repito, travei um diálogo interessante, trabalhando na USP, Maiana Zates, tem proporcionado, e o acesso fica bem fácil em veja.com.br/genética. E nesse contexto, disse eu, travei um diálogo com ela muito interessante, em que ela leu o meu sermão, como enviei para ela, fez interessantes comentários, inclusive fez uma correção que eu considero no texto, está disponível para você, como eu disse, em prazerdapalavra.com.br, no menu editora Prazer da Palavra. E ela disse que ficava muito feliz por ter uma posição como a de alguém cristão. Ela, parece-me, não é cristã, é de uma outra confissão religiosa, que propunha esta abertura, essa possibilidade, uma vez que a Igreja Católica colocou todos os seus diálogos e argumentos na negação a este respeito. Portanto, a pergunta correta diante do problema é: o que fazer com os embriões que já existem e estão congelados há mais de 3 anos, por causa, inclusive, da legislação brasileira? Por isso, eu ouvi muitas coisas sobre esse assunto no contexto do debate, inclusive que a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias abriria um campo para a liberação do aborto. Por isso que eu quero dizer que, para discutir esse assunto, nós temos que conhecer, para então debater. Precisamos ouvir as vozes em debate, precisamos estudar o assunto para que nós não possamos cometer equívocos. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu incluí em meu site prazerdapalavra.com.br uma pesquisa, uma enquete, e as pessoas se posicionaram a despeito, inclusive, da minha posição e do meu artigo, que é muito salutar, contrários à liberação. Essa é a posição que prevaleceu. Não
com uma maioria muito ampla, mas foi a posição que prevaleceu em função de alguns pregadores de televisão que se posicionaram contra, e outros autores também proeminentes se colocaram contra, penso eu, com toda a liberdade de fazer isto, mas alguns não estudaram o assunto com profundidade, como o requer esse tipo de tema. Primeiro quero lembrar que nós não estamos, como se pode imaginar, no admirável mundo novo. O sequenciamento do genoma humano provocou uma euforia. Mas é bom que todos saibamos que ainda vai demorar muito tempo para que isso tenha aplicação prática. Há possibilidades que não podem ser negadas, mas o caminho ainda é muito longo. Eu agora dou voz então a Maiana Zatz. Ela disse o seguinte, eu acho que esclarece bem a posição dela, na qual eu me insiro. As pessoas que se manifestam contra a manipulação desses embriões, conjunto de 8 células, costumam perguntar: por que é tão importante a realização dessas pesquisas? Por que não utilizar somente as células-tronco adultas? A resposta é simples. Somente as células-tronco embrionárias têm o potencial para formar todos os tecidos do nosso corpo, 216 ao todo. As células-tronco de cordão umbilical conseguem formar músculo, osso, cartilagem e gordura, mas elas não conseguem formar células nervosas funcionais, que são fundamentais para recuperar pacientes afetados por doenças neuromusculares, doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson, ou pessoas com medula óssea lesionada, que se tornaram paraplégicas ou tetraplégicas. O maior objetivo dessa pesquisa é justamente a regeneração de tecidos e, no futuro, de órgãos em degeneração não funcionais ou que foram destruídos em um acidente. Quando tratamos de pesquisa no campo da ciência da vida, é importante termos em mente o seguinte ainda, e aprendi isso com Ian Barbour, no seu livro Ciência e Secularidade. Um princípio da ciência é o seguinte: o que pode ser feito, deve ser feito. Quando Ian Wilmut fez aquela pergunta, quando clonou a Dolly essencial, nos leva a esse ponto. Não, nem tudo o que pode ser feito, deve ser feito. De fato, há inúmeras possibilidades no campo científico, mas que não devem ser feitos, como, por exemplo, bombas. Podem, até são, mas não deveriam ser. Armas sofisticadas, podem, são, mas não deveriam ser. A ciência não é neutra. A quem ela serve? O que é que ela pretende? Quem tem que controlar isso é a sociedade, não são os cientistas. Eles não têm competência para isso. Mas, para tanto, para dialogar com eles, nós temos que estudar o assunto.